Dentisar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Shabbat Shalom, irmãos. É sempre uma grande responsabilidade trazer a drachá, a mensagem. Que Hashem possa falar grandemente ao coração de cada um dos irmãos nesta manhã, em nome de Yeshua. Bom, um breve resumo para os irmãos aí desta paraxá. Quando Aharon recebeu a promessa de ter o sacerdote de Hashem, os seus filhos e descendentes faziam parte também, obviamente, desta classe sacerdotal. No entanto, o seu neto Pinhas, quando nasceu, não recebeu automaticamente essa honra, porque seu pai, Eleazar, o filho de Aharon, havia se casado com uma filha midianita de Jetro, Itro, né? Ali em Êxodo 6:25 vai estar como Put-El. Durante a rebelião de Baal-Peor, Pinhas fez expiação e removeu zelosamente o mal sobre o povo de Israel, dirigindo uma lança sobre um dos líderes da tribo de Simeão, Shimon, que estava fornicando com uma princesa midianita. E por causa deste zelo, Hashem o recompensou fazendo dele um sacerdote e prometeu-lhe um pacto de Shalom. E aos descendentes depois dele, Brit Kehonat Olam, uma aliança de sacerdócio perpétuo. Os meus irmãos vejam que, aparentemente, quando a gente lê à primeira vista, pode parecer uma atitude brusca, exagerada, né? De Pinhas ali, atravessando uma lança naquelas duas pessoas, mas somente Hashem conhece o interior da pessoa e porque a pessoa age muitas vezes de uma maneira, mesmo que às vezes as pessoas olham para nós e nos julgam olhando apenas o exterior e não conhecem, não sabem o que passa dentro do nosso coração. Mas Hashem conhece os nossos corações. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos, você, né, que é zeloso, que é zelosa pela casa de Hashem, pelo sagrado, pelas coisas sagradas de Hashem, e paga um alto preço por isso. Hashem nos diz nesta manhã para que nenhum de nós, nem você, nem eu, se atemorize, que nós não venhamos nos desesperar, pois nós não iremos sucumbir diante das aflições, das perseguições, seja elas qual forem. Em Isaías 54, 4, parte A, não temas porque você não será envergonhada, não se desencoraje, pois você não será humilhada. Na Haftará, um homem também zeloso pelas coisas do Eterno, passou também por um momento muito difícil quando desejou a própria morte, mas Hashem o fortaleceu. E assim ele pôde concluir o chamado de Hashem na vida dele, aqui nesta terra. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Quero compartilhar com os irmãos algumas curiosidades. Né? Depois que a praga terminou, como nós lemos ali, que houve aquela praga terrível, né? E após o término da praga, Hashem ordena a Moshe e Eleazar, o pai de Pinhas, que realizasse outro recenseamento do povo. 39 anos depois da saída do Egito. Depois de listar com a contagem para cada uma das tribos, o número total dos contados, homens acima dos 20 anos, sem contar a tribo de Levi, foi de 601.730. 1.820 menos do que o censo anterior, que totalizava 603.550. Ou seja, para cada uma pessoa que morria, praticamente uma outra nascia. Uma outra curiosidade com os irmãos que, na verdade, é uma revelação muito interessante sobre a letra no hebraico, o Vav. O Vav quebrado e a referência a Yeshua na antiga aliança. Maravilhoso isso. A Sefurot, que significa leis relativas às artes de escrita da Sefrei Torá, requer que todas as letras hebraicas sejam bem formadas. Isto é, nenhuma letra pode tocar
outras letras e nenhuma letra pode ser mal formada, quebrada ou ilegível. No entanto, existe uma única e estranha exceção a essas regras quanto ao Vav, a letra Vav, que aparece na palavra Shalom, de Números 25:12. Eis que estou lhe dando a minha aliança de Shalom. Na Parashá Pinhas, a palavra Shalom em hebraico está escrito com o Vav quebrado. Em um nível de estudos, podemos pensar um pouco mais sobre este Vav quebrado como uma referência à quebra da Shalom, o Mashiach, o Messias, para a nossa libertação completa. Que interessante isso. Vocês veem que está citando aqui libertação completa. Lembrem-se de que o primeiro louvor, se não estiver enganado, Anima a mim, fala também de ser completo ali, se vocês lembrarem. Dessa maneira a gente pode entender o quê? Que o Senhor está aqui, a Rua está aqui, o Senhor quer falar conosco, Ele vem falando já desde o início. Se os irmãos tiverem essa sensibilidade, os irmãos vão notar isto. Seguindo na análise, uma vez que Vav representa o número de homem, o Vav quebrado representa um homem que está quebrado. Neste verso em particular, o homem foi quebrado por causa de uma aliança de paz que trouxe expiação ao povo Israel. Uma imagem muito clara de Yeshua, o Mashiach, e seu livramento final sobre todos aqueles que temem e obedecem a Hashem. Notem ainda que a palavra quebrada, Shalom, quando escrita apenas com um pedaço do Vav, apenas um pequeno risco, porque o Vav, para os irmãos entenderem, quem conhece sabe, é como se fosse um L de ponta cabeça. E se você escrever a palavra Shalom apenas com um risquinho, né, ela nos dá o significado de completo, mais uma vez a palavra completa, indicando que esta aliança de Shalom é de perfeição e conclusão. Baruch Hashem. Como judeus messiânicos, entendemos que a promessa de Hashem, a Pinhas, foi uma previsão da glória do maior sacerdócio de Yeshua, indestrutível e eterna. E a sua ressurreição gloriosa é revelada para aqueles a quem Hashem deseja revelar. Que Hashem, o Elohim de Israel, abra os olhos do coração das pessoas que realmente desejarem ver isto. Maravilhoso, né, irmãos, essa revelação. Que o Senhor possa continuar falando conosco. O tema da nossa mensagem é voltando para os braços do Pai. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu apresento esta santa congregação que está diante de Ti, Pai, neste exato momento. Eu louvo o Teu santo nome porque o Senhor está aqui, a Tua presença está aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Hashem, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor tem nos corrigido. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Hashem, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, porque o Senhor é muito bom, muito bom. Pai, nós não somos merecedores. Por isso eu peço a Ti, Pai, perdoa, Pai, nossas falhas, os nossos pecados. Hashem, eu me coloco diante de Ti neste momento, este humilde servo, Pai. Eu não sou nada nem ninguém, nada de bom eu tenho. Pai, mas o Senhor tem todo o poder, Pai, para tomar a minha vida como instrumento e falar com o Teu povo, Pai, da maneira que o Senhor deseja. Eis aqui a mensagem, Hashem, que, Pai, os meus irmãos aqui possam estar com ouvidos abertos, o coração aberto, Pai, para receber aquilo que o Senhor quer falar com cada um nesta manhã. Beshem Yeshua HaMashiach. Bom, nessa paraxá nós vemos aí Pinhas tendo uma atitude de muita coragem, né? Ele teve que ser corajoso para fazer o que ele fez. Apesar de ele ser um homem zeloso, ele teve que ter muita coragem para fazer ali o que ele fez. Porém, nós vemos ali que Pinhas ele já estava numa situação muito difícil, pelo fato de ser filho de Elazar, como nós lemos, né? E Elazar ter ali se unido com uma midianita, como eu já disse aqui, está em Shemot 6:25. Existia uma briga federal na família sacerdotal, por causa deste casamento de Elazar, toda a discussão ali envolvendo, né? E os irmãos vejam aí que esse casamento de Elazar com alguém fora de Israel, a midianita, e para Israel, o povo de Israel, Pinhas, o filho deste casal, jamais poderia exercer o serviço de sacerdote. Haja visto todos os problemas e mortes que Israel já tinha tido com esse povo de Midian.
Então Pinhas, com sua atitude de zelo, ele lembra Moshe de uma lei oral que permitia uma ação imediata quando a honra do Todo-Poderoso estava em risco. E Hashem viu a sinceridade do coração de Pinhas, tanto que deu a ele e seus descendentes a aliança de Shalom e o ofício de Cohen para sempre. Agora, se analisarmos mais a fundo a atitude de Pinhas, nós vamos ver um homem com um amor enorme por Hashem e seu sagrado. Este homem era tão zeloso que colocou em risco a própria vida e alguma chance ainda que ele podia ter, né, em sua esperança de exercer o ofício de Cohen para Hashem. Alguém duvida que ele tinha o desejo que ardia em seu coração de servir Hashem e que podia até ter tentado de alguma forma e de ter recorrido aos líderes ali para que ele pudesse cumprir com o chamado que já existia no coração, em seu interior e queimava dentro dele? Porém, o sistema da época, né, situações ali não permitia. Mas a atitude, o posicionamento, a coragem de Pinhas fez toda a diferença. Assim é com cada um daqueles que hoje está aqui, fisicamente ou remotamente, e que está enfrentando algum tipo de levante contra a sua vida. Você levante contra a sua vida para tentarem te impedir. Eu pergunto a cada um dos irmãos aqui nesta manhã, e vocês podem responder para si mesmo. Qual será a sua atitude contra esse levante, contra essa situação que você está enfrentando? Qual será o seu posicionamento? O que você vai fazer? Ou o que você tem feito? Porque dependendo do que você fizer, não somente você, mas toda a sua descendência será abençoada. Tudo depende da sua atitude. Existe uma diferença quando uma pessoa deseja servir Hashem verdadeiramente e cumprir com o chamado do Senhor. Porque dependendo de para que lado você correr, do teu posicionamento, da sua atitude, do que você proferir, um homem em quem não foi achado defeito, aquele que é perfeito, completo, sem mácula, a luz, a Shalom, sim, o nosso Senhor Yeshua se colocará à nossa frente para nos defender. E aí, a vitória que muitas das vezes a gente tanto espera, será certa e completa em nossas vidas. E hoje, assim como Eliarro, né, como nós lemos ali, que também era zeloso por tudo, por todas as coisas do Senhor, que por um momento correu também, ir para longe, né, tomou uma atitude desesperada, o posicionamento pode ser de repente até ali, muitas das vezes, errado. Yeshua também ali, né, socorrendo o malado, o Senhor estendendo as mãos, né, pode estar estendendo também as mãos para cada um de nós e nos chamando para voltar. Não importa o quão longe cada um de nós às vezes pode ter corrido, para onde a gente pode ter tentado se esconder, qual caverna que às vezes a gente foi, para o deserto que a gente correu, que buraco que a gente muitas vezes sentiu o desejo de se enfiar e fugir do problema, da situação. Que nós possamos hoje estender a mão, porque o Senhor nesta manhã está estendendo as mãos para nós, para que nós possamos voltar para o caminho que Ele tem nos chamado. Vejam bem, meus irmãos, nesta manhã, em específico, não existe julgamento de ninguém, muito menos do Senhor para nossas vidas. Mas o Senhor quer apenas que nós voltemos para o caminho dele. Notem que até mesmo Eliarro, um homem em que o Espírito de Hashem pousava sobre ele, depois de ter realizado grandes feitos e lutado contra grandes forças pelo Espírito de Hashem, ele foi para onde não deveria ir e também desejou a própria morte. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Nós também estamos, infelizmente, sujeitos a esses tipos de coisas. Mas hoje, como eu já disse aqui, e repito, Yeshua está estendendo as mãos para cada um de nós. E Yeshua te pergunta, o que você está fazendo aí nesta caverna? Se escondendo com medo. Ele te chama para fora, para receber das mãos dele o alimento que vai te fazer caminhar muito ainda nesta terra. Apenas não acredite nas mentiras do inimigo, porque assim como Jezabel tentou se levantar contra o servo do Senhor e caiu pela própria boca, será também com todo aquele que se levantar contra um de nós, desde que tenhamos uma conduta ilibada diante de Hashem.
Pois da maneira que foi com Pinhas e Eliarro, quem dá a última palavra sobre as nossas vidas é Adonai de Sevaot. Que nós não venhamos acreditar nas mentiras, meus irmãos, do inimigo. Portanto, que nós possamos descansar no Senhor. E de que maneira nós possamos descansar no Senhor? Quem pode descansar no Senhor? Eu quero ler aqui com os irmãos, Terrilim, Salmo 15. Salmo 15 de Davi. Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia. Os que nunca fazem maldade a outros, ou buscam denegrir o próximo. Os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem a Adonai. Os que cumprem seus votos, não importa quanto custe. Os que se recusam à usura quando emprestam recursos e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Que os irmãos possam guardar esta palavra no coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Para nós fecharmos aí, o mal vai tentar de todas as maneiras, meus irmãos, que ele puder nos assustar. Colocar medo, fazendo barulho, gritando, fazendo cara feia. Nós vemos ali uma passagem em Irmiarro, no capítulo 1, ali, o Senhor falando para Irmiarro, não tenha medo deles, apenas faça o que eu te mandar. Eu fiquei lendo aquele capítulo, imaginando o Senhor falar para não ter medo deles. Imagina o que aquele homem iria enfrentar, não somente contra a vida dele, ou o que iriam falar, mas muitas das vezes, cara feia, porque o inimigo faz para a gente cara feia, né? E tenta nos assustar de todas as maneiras. Então o inimigo ele vai tentar, meus irmãos, de todas as maneiras, assustar a gente, colocar medo em nós. Para que nós saiamos do caminho, do plano que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Mas se você não se desesperar e permanecer no lugar que Hashem te chamou, você vai então poder sentir, logo após de todas essas coisas, uma quietude. Mesmo em meio também essas aflições. Então você vai poder ouvir, só assim você vai poder ouvir a voz de Hashem, dizendo o que você deve fazer, como você deve agir, e o caminho a seguir, para que você viva, para cada um de nós possamos viver. Porque o que o inimigo quer é que nós saiamos da presença do Senhor. Saindo da presença do Senhor, nós sabemos que nós corremos um risco sério de morte. O tempo que eu e minha esposa estivemos fora, inclusive eu agradeço aos irmãos que oraram por nós, enquanto ali o avião estava decolando, a gente começou a pensar, falou, Senhor, como realmente o Senhor tem que nos proteger depois na hora da descida, porque se a mão do Senhor não estiver sobre a nossa vida, o mal, meus irmãos, por um instante, ele quer nos matar de todas as maneiras. Por isso, ele quer que nós saímos da presença do Eterno, em todo o tempo. Como disse, o Eterno não deseja que nenhum de nós morramos, mas antes que nós cumpramos aquilo que fomos chamados e temos sido treinados. Temos recebido um grande treinamento aqui para a glorificação do nome dele. Que bem maior poderíamos fazer nesta terra, a não ser trabalhar para o nosso Senhor, para o nosso Pai, aquele que um dia nos resgatou das trevas e nos trouxe para a vida através de Yeshua HaMashiach. Eu quero deixar um desafio para os irmãos, que cada um possa lutar com todas as suas forças, que você não desista e não se entregue, e não acredite nas mentiras do inimigo, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero ainda para finalizar, eu vou apenas ler para os irmãos um louvor que falou, que para mim é uma oração, que falou fortemente comigo enquanto eu estudava essa mensagem, que é um louvor do Jonathan Hazel, que chama Adon Hazel Lichot. Eu vou ler aqui a tradução do nosso querido Roshi Kai, que ele fez para nós, que diz assim, Adon Hazel Lichot Pochen Levavot, Senhor dos perdões, examina corações, Gole Amukot Dover Tzedakot, expões as profundezas e declara as justiças. Ratano Lefaneicha Rachen Aleno, pecamos diante de ti, tem misericórdia de nós. Hadur Beniflaot
Vatiki Benehamot, glorioso em maravilhas, antigo em consolações. Soher Britamo, Roker Kelayot. Lembre a aliança de seu povo, examina o interior. Ratano lefanecha, rachen aleinu. Pecamos diante de ti, tem misericórdia de nós. Tov umetik, labriot, yode akol nistarot. É bom e beneficiador das criaturas que conhecem todo e conhece todo o oculto. Kovesh avonot, lovesh tzedakot, vencedor de transgressões, vestido de justiça. Ratano lefanei harachen aleno, pecamos diante de ti, tem misericórdia de nós. Malé zakiyot, norá terrilot, cheio de purezas, terrível em louvores. Solear avonot, oné, betzarot, perdoador de pecados, respondedor em tempo de angústia. Ratano lefanecha, rachen aleno, pecamos diante de ti, tem misericórdia de nós. Poel yeshuot, sofeá atidot, trabalhador da salvação, vidente de futuros. Korer hadorot, rohev aravot, chamando as gerações, cavalga nos céus. Shomei atefilot, temin deot, ouve orações, perfeito em conhecimento. Ratano levaneha, rachen aleno. Pecamos diante de ti, tem misericórdia de nós. Se os irmãos quiserem depois ouvir esse louvor, tem ali no Bezalel, com tradução também, que o Senhor possa falar poderosamente com cada um da maneira que falou comigo, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom, na próxima Parashá, no próximo Shabat, dia 22/7, teremos 2 Parashot, Matot, tribos e Macei estágios. A Parashá Matot ensina sobre as leis de Nedarim, promessas, e Shevuot, juramentos. Descreve a batalha do povo de Israel e sua vitória sobre Midian. Antes de entrarem na terra de Israel, as tribos de Reuven e Gad adiantam-se para requerer que sua herança fosse a leste do rio Yarden. A Parashá Macei descreve um resumo de toda a rota percorrida pelo povo de Israel durante os seus 40 anos no deserto, começando com sua saída do Egito e concluindo com sua chegada às margens do rio Yarden. E assim segue, que os irmãos possam aí estudar a próxima Parashá em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, eu quero agradecer a Ti por essa mensagem, Pai, em nome de Yeshua. Eu louvo o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor possa, nesta manhã, Pai, levantar meus irmãos que estão cansados, Pai, que por um momento, nessa semana, eu não sei o que cada um passou, possa ter sentido o desejo de desistir, de parar, de voltar, Pai, olhando para trás, ou para a esquerda, ou para a direita, tirando por um momento, Pai, os olhos do Senhor. Pai, que os meus irmãos tenham forças para apenas estender a mão para Ti, Hashem, para o nosso amado Yeshua, que está pronto a nos abraçar. Que meus irmãos não corram para o lado errado, mas que eles corram para o Teu encontro, Hashem. E eu peço a Ti, Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, que os meus irmãos possam nesta manhã sair daqui, Pai. De alguma maneira, o Senhor é Deus de milagres. Sai daqui fortalecidos, alimentados pelo Teu poder, pela Tua palavra, Hashem. E receber a força necessária para caminhar mais um pouco, Hashem. Muito obrigado, porque nós chegamos até essa presente época, até este dia que se chama hoje, até esse Shabat. Muito obrigado. Ajuda-nos, Pai, a continuar caminhando no caminho que o Senhor tem colocado diante de cada um, que nós não sejamos daqueles, Pai, que venha desistir, que venha te envergonhar. Pai, em nome de Yeshua, que nós possamos honrar por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa se alegrar de nós, Pai. Que o Senhor possa olhar para nossas vidas, a maneira que nós vivamos e se alegrar, Pai. Que honra seria isso, Pai. Eu fico imaginando o Senhor olhando para meros mortais, um povo tão pequeno como nós somos, errantes, e o Senhor se alegrando de nós, Pai. Ajuda-nos a ter uma conduta ilibada, para que nós possamos alcançar, Pai, a Tua graça, o Teu amor, que é tão grande. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Louvado e engrandecido seja o nome de Hashem, que tem falado conosco poderosamente neste lugar. E hoje, novamente, falou poderosamente comigo.
E eu queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui rapidamente, né, para não tomar muito tempo também de vocês. Shaul, não existe registro de alguém que tenha tido um conhecimento da Torá, de toda a Torá, aprendeu com Gamaliel, como Shaul, zeloso de toda a Torá. Mas naquela ocasião lhe faltava entendimento, lhe faltava Yeshua. E ele teve que ser treinado, antes de que o ministério dele fosse iniciado, por aproximadamente 13, 14 anos. Vocês já acreditam que é pouco tempo? Imagina, uma pessoa extremamente conhecedora da Torá, nos seus detalhes, mínimos detalhes. Ainda levou mais 13, 14 anos para receber treinamentos ali para começar o seu ministério. Quando nós iniciamos aqui, algumas vezes, por conta de alguns problemas até menores do que a gente tem enfrentado hoje, me veio desejo, confesso a vocês, já pedi perdão, Senhor, o desejo de desistir, algumas vezes. A gente tem enfrentado muitas lutas, aí principalmente nos últimos tempos, com espíritos de morte. Eu sei o que eu estou falando. E louvado e engrandecido seja o Senhor, que mesmo diante dessas dificuldades, e por ele eu acredito ter superado o desejo de desistir. Porque eu passei por muitas lutas essa semana, juntamente com a minha esposa, e em momento algum me veio nenhum momento de desistir. A partir do momento que a gente começa a compreender as coisas, irmãos, o Senhor tem nos ensinado coisas, revelações, neste lugar, para mim, para minha esposa, que a gente tem compartilhado com vocês, que ninguém tem essas informações em lugar nenhum. Não existe. E nós só sabemos porque o Senhor tem nos revelado. E a responsabilidade de nós propagarmos essa informação é muito grande, é muito importante, para que vidas venham a ser alcançadas para a vida eterna. Muitas vezes a gente olha para o que a gente sofre e a gente tem o desejo de sair correndo. Shaul, com o conhecimento que ele tinha um desejo que os irmãos, os judeus, conhecessem Yeshua em Jerusalém. E lá ele sabia que corria o risco de morrer e estava desejoso, se assim fosse necessário, pagar com uma vida para que os irmãos conhecessem Yeshua. Só que lá as pessoas não tinham o coração inclinado para isso. Se Shaul morresse, quem é que o Senhor ia treinar para colocar no lugar? Quantas pessoas estariam prontas ali para assumir imediatamente a posição de Shaul? Com o conhecimento que ele tinha. Quem? Quantas pessoas tinha? Ninguém. Nós aqui não somos melhores que ninguém, mas o Senhor encontrou graça em nós, pela sua misericórdia, de estar nos ensinando coisas secretas e ocultas na sua palavra, coisas que muitos eruditos em todas as épocas esquadrinharam as escrituras e não encontraram. Essas informações estão sendo derramada nesse lugar, sobre a minha vida, a vida da minha esposa, e nós temos compartilhado com vocês. E por este motivo nós temos obrigação de lutar pela vida. Porque quem Hashem hoje teria, com este conhecimento que ele concedeu, ele nos deu, para poder propagar isso sobre a vida de outras pessoas? Não é fácil. Não é fácil. A luta não é fácil. Mas a gente precisa aprender com Davi. Cada dificuldade que Davi tinha, cada desafio, ele olhava para o Senhor, por mais triste que era. Imagina, ele voltou de uma guerra, tinham levado as mulheres, crianças, tudo. Imagine quem ainda estava falando para esse homem, na cabeça dele. Olha aí, a culpa é tua. Pois ele, no desespero dele, ele foi buscar o Senhor. Colocou o peitoral ali, consultou o Senhor, e o Senhor falou: persegue o inimigo que eu entrego nas tuas mãos. E ele foi e recuperou tudo.
Se ele tivesse ficado chorando, certamente ele teria recuperado nada. Não é fácil as lutas, mas a gente tem que olhar para o Senhor que tem cuidado de nós. E saber que hoje o que o Senhor tem confiado do seu oculto secreto nas nossas mãos, para que a gente possa compartilhar com outros, nos confere uma responsabilidade para com Ele imensa. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada um de nós e a gente possa entender, sim, que nós temos uma grande importância pelo que tem sido nos conferido de conhecimento. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.